Fala galera, tudo certo com vocês? Galera, falar um pouquinho aqui sobre o que foi essa prova do TAF, né? Teste de aptidão física da Polícia Civil de Santa Catarina. A minha prova foi ontem, no domingo, e eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês sobre como foi. Já deve estar aí no título do vídeo, né? Eu não fui aprovado. Vou conversar qual foi a prova aí, qual foi o teste que eu não fui aprovado, mas eu acho que vocês já devem imaginar qual que é. Se eu me preparei, se eu não me preparei, então quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, então vamos lá começar ali da parte que saiu o resultado. Isso aqui é um ponto de discussão, né? Muita gente discorda, muita gente concorda. Então, bora lá. O resultado, se eu não me engano, saiu do dia 13 para o dia 14. Deixa eu ver aqui. Eu acho que saiu meia-noite, mais ou menos, dia 13 pro dia 14. E aí, Decan, né, meus amigos? Dia 13 pro dia 14 e eu tinha feito, saiu o resultado preliminar, eu tinha feito 71 pontos, né? Como vocês sabem, a Decan não liberou o caderno de questões. Primeira vez, acho que 5 anos fazendo concurso, por aí, primeira vez que eu vejo uma banca fazer isso, não deixar levar o caderno de questões para casa. Aí, até aí, beleza, entre aspas, né? Tá, eu tinha feito 71 pontos e para quem estava acompanhando aí os sites, né, as discussões, tava a nota de corte dava para estimar ali mais ou menos entre 70 e 73, 74 pontos, né? Então eu tava nesse limite aí, eu tinha feito 71, acho que eram 71 pontos, né, na prova objetiva, e eu tava nesse limite aí para ver se eu treinaria para o TAF ou não, já largaria de mão e deixaria, já estudaria para outro concurso. E aí, meus amigos, começou a saga, né? No dia 13 saiu o edital de convocação, meu nome estava lá, e o teste de aptidão física, meus amigos, era do dia 17 ao dia 21, ou seja, menos de uma semana, né? Dia 13, o meu TAF, por exemplo, foi dia 18, dia 18, ou seja, 5 dias, meus amigos. Mas aí, muita gente vai falar, eu concordo que tinha pouco tempo do edital de convocação para a prova, né, pro teste mesmo. Eu acho que poderia haver um pouco mais de tempo, mas beleza. Aí muita gente falando, cara, mas assim, o cara que tá estudando para carreiras policiais mesmo, é um cara que tem que já estar preparado para o TAF. Logo quando sair edital já tem lá o que vai cair, o que vai ter no TAF. Então tem essa versão e que eu também concordo, né? O cara que está estudando, ele já tem que estar preparado. O cara que quer ser aprovado, quer realmente ser um policial civil, ele tem que já estar preparado para o teste de aptidão física. Aí é um ponto que eu concordo também. E é assim, eu sou um cara que estudo mais para as carreiras de tribunal, né? Então eu faço muito para o cargo de analista. Então, apesar de ir para academia, apesar de jogar bastante bola, só que isso, meus amigos, não é o suficiente. Tá? Eu conversei com várias pessoas também que têm esse mesmo estilo de vida, né? Fazem academia, fazem atividade física e que, cara, estavam tendo muita dificuldade para fazer alguns testes ali do teste de aptidão física. Mas então bora falar agora a respeito do teste em si, né? Do teste de aptidão física. O teste de aptidão física da Polícia Civil para o cargo de investigador, eu não sei se é diferente para o cargo de escrivão, tá? Então, quem souber, já coloca aí. Era dividido em 4 etapas, 4 testes. O primeiro lá que a gente fazia era a impulsão, tá? A impulsão, imagino que deva ter um índice de reprovação muito baixo, tá? Pelo menos eu não vi ninguém ali no meu horário que tenha reprovado. Eu fui um dos primeiros, então eu não sei, né, dos outros, mas eu imagino isso. Teste de impulsão, que era 1,90 m, cara que não precisava treinar muito, que conseguiria, tá? Esse aí eu fui aprovado. Aí depois a gente ia pro abdominal, que eram 40 abdominais pro masculino, 40 abdominais em 1 minuto. Esse aí eu tava um pouquinho receoso porque eu treinei, né? Só que eu tava batendo os 40 ali certinho em 1 minuto, ou seja, não tinha muita margem para erro. Só que ali, né, no momento, eu acho que tem adrenalina e tudo mais, tu tem teus companheiros ali, né, que estão fazendo a prova também junto. Eu consegui fazer
42 repetições de 1 minuto. Na verdade, eles vão contando ali pra ti. E aí, quando ele deu 42, eu já parei. Ainda acho que tinha mais uns 10 segundos sobrando, algo assim. Tu não tem noção do tempo, né? Só da contagem. E aí eu parei já, pra não me desgastar. Mas isso é bom, né? Tu saber que tem ali 40 a contagem, pra tu ter uma noção de como é que tu estás. E aí, 42 aí eu já dei uma parada. E aí, quando tu não consegue fazer o abdominal de acordo com o que eles querem, né, no padrão ali de movimento, eles não contam. Então, eu acho que eu fiz 44 abdominais e foram tirados 2. Na primeira que eu fiz, ele 0. E aí, só depois que foi contar. Então, eu acho que... E ali pelo movimento abdominal 30 e pouco também, ele repetiu o número, ou seja, eu não fiz o movimento adequado. Mas, enfim, deu tudo certo no abdominal. E aí, depois do abdominal, a gente vai pra barra fixa, né? A gente vai para o movimento das barras ali. E ali tinha que fazer pro masculino 5 barras fixas, né? Podia fazer a pegada pronada e a supinada. Eu prefiro a pegada aqui, ó, a palma da mão virada para ti, que essa aqui é a supinada. Então, parece que a gente tem mais força. Eu fiz 6 ali, acho que 6. Uma mais para garantir, né? Não precisa 5. E aí eu fiz uma mais só para garantir, né? E depois, meus amigos, o tão sonhado, o tão temido teste de Leger, ou Leger, várias pessoas falam de algumas formas aí, mas enfim, eu vou falar Leger aqui, tá? E aí, meus amigos, aqui que o negócio pegou. O teste de Leger, ele consiste em uma distância aqui de 20 metros, tá? Que você tem que ficar correndo de um lado para o outro de acordo com um bip lá que vai soar na hora. Então, no começo ali é tranquilo, os 10 primeiros, 15 primeiras voltas dá tranquilo, só que depois, meus amigos, o negócio fica maluco, tá? Eu confesso que eu fiz 2 treinos antes, aí entra aquele negócio, né, do cara tá preparado ou não. Eu era um cara que não estava preparado. Fui treinar Leger praticamente quando saiu o resultado ali, acho que talvez um pouquinho antes, né? Porque eu tava nessa esperança aí de ser convocado pro TAF. Então eu tava nessa esperança de ser convocado pro TAF. E aí eu fiz 2 treinos. E nenhum deles eu consegui bater as 69 voltas. Eu acho que eu fiz um de 48, não, acho que era 45 e outro... Enfim, acho que nem chegou em 50. E aí, meus amigos... Foi mais ou menos isso que aconteceu lá no teste de aptidão física. Eu cheguei lá, eu tava confiante, adrenalina, que eu ia melhorar. Não sabia se ia chegar, né, nas 69 voltas. E aí eu fui. Tava com os teus companheiros ali também, né, que vão fazer a prova junto contigo. Aí isso dá uma motivada, né? É uma coisa diferente quando tu vai fazer sozinho e quando tu vai fazer com mais pessoas ali do teu lado, que estão na mesma pegada que tu. E aí, meus amigos, fui lá, não consegui concluir a prova, tá? As 69 voltas. Na minha bateria ali eram 10 pessoas, eu e mais 9. E aí eu parei, eu acho que realmente faltou fôlego, né? Faltou condicionamento físico. Eu parei, eu acho, eu não tenho certeza, mas ali pela volta mais ou menos 55. Então faltavam ali mais 14. E aí eu já não tinha mais fôlego, eu fui eliminado porque eu tava já dentro, quando soou o bip, eu tava naquela zona de interior, né? Não tava nem na faixa de tolerância. Se eu tivesse na faixa de tolerância, eu ainda poderia sair ali da zona, né, dos 20 metros e continuar. Mas tava na zona de interior, que chama, né? E aí fui desclassificado. Eu ouvi o fiscal ali falando bem devagarzinho alguma coisa, mas eu acho que era alguma coisa assim, dizendo que eu não concluí, né? Que eu não estava ali na distância correta. E aí, meus amigos, eu saí ali, fiquei esperando. Nessa bateria, como eu falei para vocês, acho que tinha 10 pessoas. Dessas 10, 2 eu sei que reprovaram, né? Eu, obviamente, e mais outra pessoa ali que também, acho que pela volta 60, também não conseguiu. E aí eu não sei se teve um cara também, que eu só vi no final já. Ele tava passando mal não, mas
Cara, ele não tava legal, tá? Isso já concluído as 69 voltas. Aí eu não sei, tá? Se ele parou antes ou se ele chegou na 69 e aí ele desabou ali no chão. Aí chamaram ali os médicos, né? Enfermeiros, que talvez para tentar diminuir os batimentos cardíacos dele, não sei. E aí foi isso, meus amigos. Nessa bateria, 2 ou 3 reprovaram, mas pelo que eu vi, assim, dos homens, tava tendo um grau até que alto de aprovação, tá? Acho que de 10, tava nessa faixa, de 10 pessoas que 2 reprovavam no teste de Ledger. Mas foi isso. Falar um pouquinho da organização do TAF, eu acho que foi totalmente diferente da organização das provas objetivas. Eu vi muita gente reclamando, tá, das provas objetivas, de questão, de fiscal ali. Os fiscais do TAF estavam muito bem preparados, eu senti isso. Pelo menos, assim, para mim, eu era um dos primeiros, então eu não tenho uma visão geral do resto da galera. Mas, enfim, estavam explicando muito bem como era a prova, tu podia tirar as tuas dúvidas ali, um pessoal muito educado, respeitando bastante ali os candidatos. Enfim, eu acho que a organização, para mim, foi muito boa. Enfim, galera, mas é isso aí. Reprovado no TAF, faz parte. Eu sou um cara que muito consciente do que eu fiz, né, do que eu treinei, do que eu podia fazer. E não foi dessa vez. Sei que vai ter outras oportunidades aí. Com certeza esse TAF vai servir como uma lição gigantesca para mim. Sei que nos próximos eu não vou cometer mais esses erros. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que estudo mais para a área de tribunal, né? Faço cargo mais de analista aí de tribunal. E como ele teve um hiato que não estava ali nos tribunais que eu queria, que eu almejava, então surgiu essa oportunidade de fazer a Polícia Civil de Santa Catarina. Acho que tive uma preparação ali de mais ou menos uns 3 meses, né? E aí eu consegui a aprovação na objetiva. Mas no TAF realmente não foi possível concluir. E foi isso. Comentem aí, galera, o que vocês acharam, quem fez esse TAF, o que achou, tá? Pra gente trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Mas então é isso, galera. Vim aqui contar um pouquinho da minha experiência, né, de como foi esse TAF, esse teste de aptidão física da Polícia Civil de Santa Catarina. Comenta aí o que tu achou desse teste, se foi realmente mais pegado do que os outros. Eu tava conversando com umas outras pessoas que estavam fazendo Polícia Civil do Espírito Santo, né? Que, inclusive, tinha um cara na mesma bateria ali que eu acho que o TAF dele é daqui a 2 dias, não tenho certeza. O nosso TAF foi no sábado, acho que o dele era acho que era na terça, se eu não me engano, enfim. E aí ele tava falando que o TAF era melhor, né, o da Polícia Civil do Espírito Santo do que esse de Santa Catarina, mas ele passou, tá? Um cara que tava lá, chamado Gabriel também, ele fez esse teste e foi aprovado. Mas enfim, galera, acho que se eu pudesse dar um conselho aqui para vocês, pro cara que realmente quer ser policial civil, quer ser investigador, ele saiu o edital, cara, vai treinar o TAF, mano, vai ver como é que é feito. Pode ser que tu até não comece de forma tão intensa, mas, cara, passou a prova objetiva, faz o TAF muito bem feito, que as chances de tu ser aprovado nesse TAF, logo se tu começar a treinar desde cedo, são gigantescas, certo? Mas então é isso, galera. Se tu puder deixar o like nesse vídeo, vai me ajudar bastante aqui. Se inscrever e comentar, né, o que tu achou da prova, quais são as tuas opiniões aí, beleza? Pra gente trocar uma ideia aí nos comentários, tá? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.